No vídeo de agora vamos falar sobre a polêmica das últimas horas, a grama da discórdia, a grama sintética. Vários jogadores vieram publicamente reclamar e expressar a opinião deles contra a grama sintética, inclusive Neymar, e eu confesso que isso me chamou a atenção de maneira positiva, porque o Neymar não é de se posicionar em relação a esses assuntos, entre aspas, polêmicos no futebol. E ele se posicionou. Ele também mostrou que ele não é a favor da grama sintética. Não só ele, no Flamengo, Gerson, Arrascaeta, no Vasco da Gama, Felipe Coutinho. Enfim, vários jogadores se manifestaram. O Tiquinho Soares, que era do Botafogo, que usa grama sintética, foi para o Santos, se manifestou contra a grama sintética, foi xingado pela torcida do Botafogo, apagou a publicação, fez uma nota para justificar o porquê deletou a publicação. Nossa, uma confusão danada, e eu vou dar minha opinião em relação a esse assunto no vídeo de agora. Vamos contar também uma história envolvendo a CBF, que eu vou te falar. Olha, cara de pau, hein, CBF? Tem José Boto também dando entrevista e abrindo o jogo. E Lohan, vai disputar a Libertadores Sub-20 ou não vai, depois de ter ficado no Flamengo após venda frustrada para o CSKA da Rússia? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações. Antes, a polêmica aí das últimas horas. Eu estou gravando esse vídeo terça-feira à noite, já aviso logo, tá? Quase 11 horas da noite. Vou publicar na quarta-feira pela manhã. E na noite de ontem, terça-feira, para quem está vendo aí quarta-feira de manhã, vários jogadores se manifestaram, foi o que eu falei aí na minha introdução, vários mesmo se manifestaram contra a grama sintética, alegando que o jogo é outro, não só pela saúde, porque muitos acham que machuca muito. Por exemplo, Felipe Melo, que acabou de encerrar a carreira e vai se tornar comentarista, pelo menos foi isso que foi noticiado aí nos últimos dias. Ele falou que ele sofreu muitas lesões por conta da grama sintética na época de Palmeiras. Ele é contra, vários são contra e alguns podem ser a favor. Vamos lá, eu vou dar minha opinião em relação a esse assunto. Independentemente se você é contra ou a favor da grama sintética, eu acho que você precisa ser a favor do debate, precisa ter o debate. Quem sou eu para dizer que a grama sintética gera mais lesões nos atletas? Eu não posso dizer isso. Primeiro que eu não sou médico, e pelo que eu pesquisei, não tem nenhum artigo científico mostrando isso, pelo menos até o momento não achei. Conversei com alguns médicos que trabalham no futebol, vários. Alguns me relataram algo que eu achei até curioso. Na grama sintética você não tem um número maior de lesões, mas você tem algumas lesões que são mais, como que eu posso dizer, que são piores aos atletas, demoram mais tempo. Aí citaram, por exemplo, o joelho, quando rola entorse no joelho, até mesmo a necessidade de cirurgia. Então muitos são contra por conta disso. A questão é o seguinte, gente, se você é a favor ou contra, beleza, você tem sua opinião. O meu ponto é, por que não ouvir os atletas? São eles que são os artistas do espetáculo. E se a grande maioria é contra a grama sintética, por que não ouvi-los? Por que não ter um debate? É sentar todo mundo, o Palmeiras e o Botafogo emitiram notas oficiais dizendo que são a favor, dando os laudos, mostrando os argumentos. Por que não senta todo mundo e tenta padronizar isso? Ah, mas a FIFA autoriza. Beleza, mas você vê em Copa do Mundo a FIFA utilizando grama sintética? Não. Nos principais países do futebol aí, na Premier League, a grama sintética é proibida. Na França, se eu não me engano, também é proibida. Enfim, na Europa não é permitido. Por que no Brasil é permitido? E por que não permitir? O meu ponto é o seguinte, tem que ter o debate, gente. O debate, é sentar todo mundo, discutir, padronizar. Ah, Vene, mas é melhor ter grama sintética a ter uma grama natural horrível. Tá bom, mas isso não faz sentido. Você tem que trabalhar para ter uma grama natural boa, ponto. Não é simplesmente, não, já que não tem grama natural boa, eu vou botar grama sintética. Gente, sejamos francos, vários clubes têm grama sintética por conta de shows também, porque facilita. O Atlético Mineiro é um, por exemplo, se eu não me engano, o Palmeiras também. Então, olha só, gente, não dá para simplesmente
comprar um lado e levar para o clubismo isso. Ah, porque eu torço para o Botafogo e por isso eu vou ser a favor de grama sintética. Ah, porque eu torço para o Palmeiras e vou ser a favor. Não, cara, tem que ter o debate. Muita gente fala como se não fosse proibido. Por que proibido o debate? A discussão é sentar e ouvir os atletas. Vem cá, por que vocês são contra? Ou, por que vocês são a favor, clubes? E aí chegar um debate. Agora, a CBF fica parada, na inércia, não faz nada, precisa fazer algo. A CBF permite, beleza, mas você vê a seleção brasileira jogando em grama sintética? Não. Aí é mole, né? Aí é mole. Ah, beleza. Vou dar um exemplo. O Luiz Soares veio aqui para o futebol brasileiro e falou, ó, grama sintética eu não jogo. O Messi é contra. Vários jogadores são contra. Alguns jogadores são poupados em grama sintética. E os outros são colocados por quê? Eles podem se machucar? Não faz sentido, gente. Tem que ter o debate. O debate ele precisa existir. É assim que você vai melhorar o produto. O meu ponto é, eu quero melhorar o produto. E como se melhora o produto? Padronizando. É por isso que tem que ter o debate. E eu acho que os atletas eles estão certos, tá? Em fazer isso aí, eles têm que se manifestar. A gente cobra tanto dos jogadores que eles nunca se manifestam, nunca se posicionam, e quando se posicionam a gente vai cobrar? Não. Tem que falar, sim. Eles estão botando para fora, expondo a insatisfação deles. É isso. Por falar em CBF, olha essa que eu publiquei nas minhas redes sociais. Informação importante envolvendo CBF e clubes brasileiros. A CBF oficiou, ou seja, comunicou aos clubes querendo participar do contrato que os clubes têm com as agências que comercializam as placas de publicidade nos jogos em que são mandantes. A entidade Máximo Futebol solicitou que ela passe a partir de agora a integrar o contrato. Presidentes de alguns clubes com os quais eu confirmei essa informação, no entendimento deles, é que se eles aceitarem, darão oportunidade à CBF, entre aspas, morder parte dos clubes que há muitos anos detém os direitos sobre isso. Olha só, o artigo 160 da Lei Geral do Esporte determina que os direitos de arena e demais direitos comerciais relacionados aos eventos esportivos pertencem exclusivamente aos clubes. Gente, não dá para os clubes aceitarem um negócio desse. A CBF vai ganhar sem nunca ter participado de nenhuma negociação? Não faz o menor sentido, gente. Por que a CBF está fazendo isso? Eu tentei contato com a CBF e até o momento não obtive resposta. José Boto deu uma entrevista à ESPN, vou te falar que teve uma declaração dele que me chamou a atenção. Abre aspas. A minha visão dessa função de diretor é abrangente, além da pessoa que contrata e vende jogadores. Que o treinador me ouça por conhecimento sobre futebol, sobre a parte tática, porque eu também tenho um passado como treinador. Rapaz, bacana. E pelo que me relataram, o José Boto e Felipe Luiz, eles têm uma troca de ideias maravilhosa mesmo no dia a dia. Estão falando a mesma língua lá no dia a dia, não é demagogia para elogiar pelo bom momento, pelo contrário, vocês sabem que quando é para criticar, eu desço a marreta, mas nesse caso estão falando a mesma língua. E o José Boto também pediu fair play, abre aspas, não existe um fair play financeiro no Brasil, alguns clubes nos devem e não pagam, isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na UEFA e havia transfer ban, tem que pensar isso no Brasil, não pode haver concorrência desleal. Nós pagamos tudo em dia contra um oponente que não paga. Em qualquer área da sociedade, essa concorrência não é saudável. É algo que a CBF tem que pensar, de punir quem não paga. Para um europeu, não faz sentido concorrer com clubes que não pagam suas contas e continuam comprando jogadores sem punição. O Flamengo é muito penalizado nisso. Ninguém quer ter um transfer ban, mas é o justo. Se não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para comprar. E eu posso citar vários clubes aqui, vamos lá, Internacional, Corinthians. Cara, o elenco do Corinthians é absurdo. Absurdo, tá? Absurdo. Essa trinca que eles formaram, Memphis Depay, Yuri Alberto e o Garro, tá jogando muita bola. Mas como eles formaram isso, aí é o debate. É o famoso fair play financeiro que a gente... O Santos também tá devendo aí ao Cuiabá e contratou o Neymar, por exemplo, que não está saindo nada barato. Contratou o Rolézer, o argentino que estava no Benfica, 11 milhões de euros. Enfim, vários clubes fazem isso, essa prática desleal. E o coitado do Cuiabá tem, sei lá, 35 milhões de reais a receber de vários clubes aí e tá lá na Série B. O Lohan não está inscrito na Libertadores Sub-20, tá? Ele permaneceu, tá treinando no Sub-20,
do Flamengo, mas não está inscrito na Libertadores, e o regulamento, o Flamengo já enviou a lista, o regulamento da Conmebol só permite a alteração em caso de lesão ou até mesmo enfermidade, pelo menos é assim que está escrito no regulamento da Conmebol. É o seguinte, a ação do Gerson, capitão do Flamengo, ao mandar uma carta ao Sindicato dos Atletas pedindo ajuda na questão de horário dos jogos do Campeonato Carioca, por conta do forte calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro, a atitude do Gerson surtiu efeito, porque a FERJ emitiu um comunicado oficial e informou que, por conta do forte calor no Rio de Janeiro, todos os jogos do Campeonato Carioca serão realizados após as 18 horas. Parabéns aos envolvidos pela decisão, seja as emissoras que vão transmitir os jogos, que tem a Sport TV, Globo, tem a Band também, tem o canal Gold no YouTube. Parabéns a todos os envolvidos, porque não dava mais para assistir a jogo 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Não é só pelo bem, obviamente, prioridade é a saúde dos atletas, mas se a gente for parar e analisar, os jogos estavam sendo disputados em um baixo nível técnico. O calor estava atrapalhando. Atrapalha quem vai assistir, imagina quem vai jogar naquele calor absurdo. Então, agora só depois das 18 horas, inclusive, a FERJ já comunicou os novos horários da última rodada do Campeonato Carioca. Vamos agora mudar de assunto, porque o Flamengo passou um comunicado aqui à imprensa com alguns avisos. Quinta-feira, dia 20, o treino será acesso liberado à imprensa. A entrada no CT será permitida a partir das 9 horas. Haverá coletiva de imprensa após o treinamento. O zagueiro Léo Ortiz é quem vai falar com a imprensa. E hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, excepcionalmente, eles não vão enviar imagens de apoio, ou seja, nem fotos dos treinos, por conta de uma ação interna do marketing. Então, fica aí esse aviso e parabéns à comunicação do Flamengo novamente, porque eles estão indo muito bem. Nossa Senhora, é uma outra coisa, é muito mais fácil trabalhar num clube que tem uma boa comunicação com a imprensa, como tem sido o Flamengo, pelo menos nesses primeiros dias de 2025. Sobre o treino, galera, nessa terça-feira, e aí é uma apuração minha, obviamente o Flamengo não divulgou isso, o Juninho não treinou com o grupo, ele se recupera de um edema muscular na coxa, ou seja, segue como dúvida para pegar o Maricá no sábado. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, normalmente, depois de desfalcar o Flamengo nos 2 últimos jogos por conta de uma pancada no joelho. A tendência é que retorne no sábado contra o Maricá. Alexandro continua fazendo tratamento no departamento médico, ou seja, não evoluiu, não iniciou uma transição com bola, então ainda se recupera da lesão muscular que ele sofreu. E o Michael, você já sabe, lesão grau 1, é a mesma gravidade do Alexandre e só volta em março a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas não tem o Michael, tem o Cebolinha que está comendo a bola. Quando o Juninho voltar, ele pode jogar centralizado, o Bruno Henrique na esquerda também. Cara, o elenco que o Felipe Luiz tem à disposição dá a ele a oportunidade de não se preocupar tanto na ausência do Michael, de não se preocupar tanto na ausência do Alexandre, já que tem jogadores que podem fazer essa função. O Danilo pode fazer a lateral esquerda, o Varela está cumprindo muito bem improvisado. Então o elenco do Flamengo é muito bom e eu concordo com o Felipe Luiz quando ele diz o seguinte: se esse Flamengo não jogar, a culpa é minha. E ele está certo em falar isso, não é soberba nenhuma, pelo contrário, não é se achar acima dos demais, é a verdade. O elenco do Flamengo hoje é o melhor do futebol sul-americano. Vamos agora para o próximo assunto, o principal assunto desse vídeo. Gerson, bastidores, proposta do Zenit. Nós trouxemos a informação há pouco lá no Twitter que o José Boto ele fez um movimento muito interessante. Qual foi o movimento dele? Ele ontem, no dia da folga do elenco, ele foi ao CT Ninho do Urubu e marcou uma reunião com o seu Marcão, pai e um dos empresários do Gerson. A ideia é o seguinte: debater o assunto que o seu Marcão expôs publicamente em seu podcast, quando ele reclama publicamente do salário dos jogadores, dizendo que o salário do jogador está defasado, que tem que ter uma valorização, que o jogador não pode ganhar menos que os demais destaques do elenco. Reclamou geral, ele falou muita coisa, e aí tinha notícia de proposta do Zenit. O Boto queria pôr um ponto final nessa história, aparar as arestas. E o Boto chamou o seu Marcão e também o Carlos Leite, que é o outro representante do Gerson. Nessa reunião, que durou cerca ali de 2 horas, lá no CT Ninho do Urubu, tudo foi exposto.
o que o Marcão está insatisfeito, o que o Flamengo não gostou. O Flamengo não gostou nem um pouco do seu Marcão ter feito o que fez. A gente trouxe essa informação. Atrapalhou ainda mais o processo de renovação de contrato do Gerson, que tem contrato até 2027 com o Flamengo. O seu Marcão expôs também a insatisfação dele em relação ao salário, apresentou a proposta oficial do Zenit. Proposta essa que o Júlio Miguel Neto, jornalista, trouxe no dia 5 de fevereiro, que iria ter, e de fato teve, mas não nos valores que foram citados, de 35 milhões de euros. A proposta oficial apresentada foi de 20 milhões de euros de maneira fixa, pagos, esse valor pago em maneira parcelada, e 8 milhões de euros em metas. Metas fáceis, tá? Por exemplo, número de jogos, quando conquistasse título do Campeonato Russo, Copa da Rússia. Enfim, era algo assim bem fácil de ser batido, poderia chegar a 28 milhões de euros. O Flamengo virou para eles e falou, olha só, o José Boto falou para eles e falou, olha só, a proposta é até boa, se a gente for parar e analisar o cenário do jogador, a idade do jogador, a proposta é boa, a proposta não é ruim. Mas se eu vender o Gerson agora, o que eu faço? Qual é a reposição que eu tenho? O Jorginho é só no meio do ano, que poderia fazer até essa função do Gerson, mas não seria com as mesmas características. Se eu vender o Gerson, o que eu faço? Nós aqui, a gente não está precisando de maneira desesperada fazer caixa com venda de jogadores. Não existe a menor possibilidade de a gente aceitar. E outra, o Gerson em nenhum momento bateu a nossa mesa aqui, na nossa porta aqui, dizendo que quer ser negociado. Isso é uma proposta de vocês, eu entendo. Ele tem contrato até 2027, uma multa rescisória alta, e nós não vamos aceitar. E a renovação de contrato? Nós podemos debater futuramente, a gente não nega a possibilidade de debater futuramente, mas nesse momento não é prioridade. O contrato dele até 2027, nós temos outras prioridades, como a renovação de contrato do Pulgar. Isso vai ser discutido. A questão é que a antiga gestão havia prometido ao seu Marcão uma renovação de contrato. A antiga gestão saiu, não teve a renovação de contrato, e o seu Marcão, entre aspas, reclamou publicamente. Beleza. E outra, nesse ponto, o seu Marcão não está errado não. O Gerson tem que ter renovação de contrato sim. O salário dele está defasado sim. Aí é minha opinião. Acho que a forma como ele fez não foi da melhor maneira. Ele poderia ter ligado para o Flamengo, como o empresário da Arrascaeta está fazendo. Liga diretamente para o José Boto, marca uma reunião, marca um jantar, marca um almoço, conversa sobre o assunto. Agora, expor publicamente atrapalha. E sim, a proposta teve, e sim, foi recusada, e ele não vai sair do Flamengo. Inclusive, pessoas do Flamengo acreditam que essa proposta foi usada, eles sabiam que o Flamengo não iria aceitar, que essa proposta foi usada para conseguir uma renovação de contrato, uma valorização salarial, o que também não vai acontecer. O Flamengo recusou o ponto, nesse momento não vai debater renovação de contrato, o foco total no Super Mundial. Agora, o que precisa ser dito é, a boa relação foi criada nesse encontro. Eu acho que o José Boto ele deu uma tacada de mestre, amenizou a situação, entre aspas, foi humilde, ligou, falou, chega aqui no CT, vamos conversar, seu Marcão. Amenizou a situação, acho que o Marcão também foi bem, aceitou o convite, foi lá. Eu acho que todo mundo sai ganhando, o Gerson sai ganhando, o seu Marcão sai ganhando, o Flamengo sai ganhando nessa história toda. E agora o Zenit, que já tem um não do Flamengo em relação a Gerson, vai para o plano B. O plano B deles qual é? Matheus Pereira, informação publicada primeiramente pelo Samuel Venâncio, baita jornalista, sou fãzaço dele, um abraço para ele que está sempre acompanhando o canal. Ele publicou e eu fui apurar. De fato, o Zenit já está em cima do Matheus Pereira, está conversando. Inclusive, um dos empresários que trabalhou na operação do Gerson, nessa possível contratação do Gerson, já viajou para Belo Horizonte para tentar a situação do Matheus Pereira. Então, o Matheus Pereira é o plano B para o Zenit. O Zenit quer a contratação de um jogador para o meio ali, embora o Matheus Pereira seja um pouco mais avançado, mas eles entendem que o Matheus Pereira pode fazer a função que o Wendel está fazendo e vai deixar de fazer a partir do meio do ano, quando ele se transfere para o Botafogo. O Gerson era o plano A, mas não tiveram sucesso na contratação. Eu acho que, no fim das contas, todo mundo sai sorrindo nessa história. Inclusive você, torcedor rubro-negro, que eu falei para vocês que o Gerson não iria sair do Flamengo, não vai. Nesse momento, o Gerson é inegociável. Torcedor santista, a novela está chegando ao fim.
O Santos conseguiu avançar na negociação com Flamengo e Internacional e agora está muito perto de anunciar a contratação de Thiago Maia. Mas e agora? O que falta para o jogador assinar? Quanto o Peixe vai pagar por essa contratação? E mais, o argentino Rodrigo Villagra segue na mira. Fica comigo até o final do vídeo para entender tudo sobre as movimentações do Santos no mercado da bola. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, bora pro vídeo. A diretoria do Santos conseguiu um grande avanço nas tratativas com Flamengo e Internacional, atual clube do volante. Agora, o Peixe precisa apenas acertar os detalhes diretamente com Thiago Maia para finalizar a negociação e anunciá-lo como reforço. Mas essa transação não foi tão simples assim. Mesmo pertencendo ao Inter, a compra do jogador pelos gaúchos ainda não havia sido quitada junto ao Flamengo. Ou seja, para que o Santos fechasse o acordo, foi necessário garantir que o rubro-negro também receberia sua parte no pagamento. Os valores do negócio ainda não foram revelados, mas sabemos que, em 2024, o Inter comprou Thiago Maia por cerca de 4 milhões de euros. E para liberar o jogador agora, o Santos ainda precisou oferecer uma compensação financeira ao Colorado. E tem mais um detalhe muito importante nessa história. Thiago Maia quer voltar ao Santos. O volante já deixou claro que tem o desejo de vestir a camisa alvinegra novamente, especialmente agora, com a possibilidade de jogar ao lado de Neymar. Além disso, vale lembrar que Thiago Maia já teve um processo trabalhista contra o Santos, no qual ganhou 26 milhões de reais. Mas para facilitar sua volta ao clube do coração, ele aceitou parcelar a dívida sem correções e juros, mostrando que realmente está disposto a retornar à Vila Belmiro. Se tudo correr como planejado, ele será a peça final para completar o elenco de Pedro Caixinha, que já recebeu 11 reforços nesta temporada. E o Santos não para por aí. Paralelamente à negociação com Thiago Maia, o Peixe também está tentando a contratação do argentino Rodrigo Villagra, do River Plate. O clube já enviou uma proposta para adquirir cerca de 60% dos direitos econômicos do volante, mas essa negociação ainda não avançou o suficiente para um desfecho positivo. Villagra chegou a ser afastado do time principal do River Plate por conta de uma negociação com um grupo investidor norte-americano, mas acabou sendo reincorporado ao elenco. Agora, o Santos busca um acordo diretamente com os argentinos para tentar fechar a contratação. Caso Thiago Maia e Villagra sejam confirmados, o meio-campo do Peixe ganha um novo patamar. Pedro Caixinha teria muito mais opções para montar um time competitivo e encarar os desafios da temporada. Agora, queremos saber sua opinião, torcedor. O Santos deve focar só no Thiago Maia ou ir com tudo também pelo Villagra? Comente aqui embaixo o que você acha sobre essas negociações. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Santos. Até a próxima, vai, Peixão!